Olá, meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus sejam com todos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia, a qual nós estaremos aqui conversando a respeito da palavra de nosso Deus. Amém? Fico muito feliz, fico muito grato a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui podendo desfrutar da palavra de Deus, a qual traz discernimento em nossas vidas, para que a gente tenha a vitória em tudo aquilo que a gente venha fazer. Amém? Pessoal, eu estava meditando numa palavra, já vem alguns dias, e eu decidi fazer essa live, esse vídeo, a qual vai abençoar demais a minha e a tua vida, e eu tenho total certeza que vai abrir mais ainda o teu entendimento para que você possa vencer em todas as áreas da sua vida. Amém? Sejam muito bem-vindos, uma boa noite a todos, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos conversar a respeito de tentação e tentador. Hoje eu quero trazer aqui o fundamento do que significa, a tentação na vida de uma pessoa e quem é o tentador. Eu creio que você vai ser abençoado, você vai ter discernimento dessa palavra e com certeza você vai se fortalecer a palavra para vencer todas estas coisas, tá bom? Então vamos lá, tentação e tentador. O que é tentação? Tentação é algo que vem sobre a vida do homem e o tentador é um ser espiritual, sobrenatural, e que é o inimigo de Deus, é o nosso inimigo, e que ele vai tentar as nossas vidas. Mas, se o tentador é sobrenatural, a tentação então que vem na minha vida é sobrenatural também? Não. A palavra reforça, a palavra de Deus instrui que não é sobrenatural aquilo que vem na minha e na tua vida. Portanto, nós temos como vencer. E a gente vai poder hoje ler através da palavra, ver o que a palavra de Deus ensina a respeito disso, para que a gente venha a vencer. Amém? Então fique até o final. Eu creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações e a gente vai poder ter vitória em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então vamos lá. Eu vou estar compartilhando aqui os vídeos e logo em seguida a gente já vai começar a conversar. Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal. E a gente já começa a entrar no assunto. Vamos lá. Tentação e tentador. Tentador é sobrenatural, porém tentação não. A tentação ela é natural. E em Deus, pela palavra de Deus, eu e você temos socorro. Temos como vencê-las. Amém? Então, mas por qual motivo nós cedemos à tentação? Por que o homem cai então na tentação? Qual é o motivo? Aqui a palavra de Deus diz, lá em Lucas, quando a gente lê em Lucas capítulo 26, no verso de número 46, Se você tem uma caneta, um papel, se você está com a sua Bíblia, leia, Diz assim, Lucas capítulo 26, verso 46. Jesus está abordando aqui os seus discípulos, em uma circunstância da vida, a qual ele pediu para que eles orassem, E olha só o que Jesus disse a eles quando Jesus voltou e viu que eles não estavam orando. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes, levanta-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então a gente já viu aqui que Jesus está dizendo que uma ferramenta contra a tentação, que é natural nas nossas vidas, os apóstolos estavam ali sucumbindo à tentação do sono. E o que? O tentador, que é sobrenatural, ele não resiste à palavra de Deus. Então, o que acontece? Jesus está trazendo uma ferramenta fundamental para a minha e a sua vida. Quer resistir o inimigo? Quer vencer a tentação? Orem. Orem ao Pai de vocês. Orem a Deus. Amém? Então a oração ela é fundamental em quem quer vencer as tentações naturais que vêm sobre as nossas vidas. Aqui já está um princípio básico. Oração. Oração, fortalecimento espiritual do homem com Deus. Oração é você ficar resiliente diante daquelas dificuldades que virão na sua vida. Se não veio, vai vir. Todos nós passamos por dificuldades. Não tem um ser humano que consiga viver sem. Não consegue. Nós vivemos num mundo a qual nós passamos e experimentamos diversas provações, diversas tentações. E Jesus está dizendo, levantem-se e orem para que vocês não sucumbam à tentação. Ou seja, aqui a gente está vendo que Jesus está dizendo que a tentação são tipos de vaidades que tem em nossas vidas. Todos nós
né? Nós temos que entender e compreender, pessoal, que todos nós temos uma inclinação, sejam elas em quais aspectos forem, né? A gente vê, né, que cada um de nós temos uma maior fraqueza. Cada ser humano tem um ponto de fraqueza, né? Alguns são fortes para algumas coisas, outros são fracos para outras coisas, né? E a gente pode citar aqui várias coisas que faz o homem inclinar para o pecado, né? E eu não quero abordar somente as coisas ilícitas, mas também as lícitas, que é o que mais está consumindo o povo hoje, né? Quando a gente fala assim, olha, não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Não se embriague. Quando a gente fala dessas coisas, a gente já cria um bloqueio. Fala, pô, peraí, traição, morte, roubo, né? Adultério, alcoolismo, drogas, prostituição. A gente cria um bloqueio, porque são coisas ilícitas. Ainda assim, há pessoas que têm inclinações para essas coisas, né? Porém, a gente tem um pouco mais de consciência, assim, digamos, para a gente conseguir o quê? Afastar isso de nós, porque sabemos que isso faz mal. Sabemos que isso, ao longo prazo ou a curto prazo, seja como for, nos traz coisas, malefícios gigantescos, principalmente dentro de uma família, né? A gente vê que acontece uma desgraça completa quando a pessoa sucumbe, as drogas sucumbe o quê? Se inclina para as drogas, se inclina para o alcoolismo, se inclina, né, para prostituição, seja pornografia, seja traição, o homem, a mulher, não importa, igreja. Qualquer tipo de inclinação para essas coisas, se você não vigiar, se você não manter o seu coração limpo diante de Deus e se fortalecendo, o homem cai. Por quê? Porque é da natureza humana isso. Porém, quando Jesus veio e morreu por mim e por você, ele não veio para que eu e você vivamos novamente para essa natureza que está decaída, essa natureza adâmica, essa inicial, que foi corrompida pelo pecado e não vai se converter. Jesus falou agora, lembra lá em João 3, quando Jesus fala com Nicodemos, olha, para que a pessoa possa realmente me servir, é necessário que ela nasça de novo. Que tipo de nascimento que Jesus estava abordando para Nicodemos e é para mim e para você também, uma nova criatura, ou seja, uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. Tem que ser uma transformação de dentro para fora. Ou seja, eu fazia, não faço mais. Eu usava isso, não uso mais. Eu tinha esse comportamento, não tenho mais. Eu tinha esse jeito de lidar com a vida, não tenho mais. Eu falava dessa maneira, agora não falo mais. Por quê? Porque vivo em Cristo agora. Lembra que Paulo fala, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais da minha maneira de viver, agora eu vivo baseado que na palavra de Deus. Porque eu sei que eu tenho que agradar ao meu Deus em primeiro lugar. Não para ser aprovado por Ele simplesmente, mas para quê? Para que eu possa, né, permanecer nessa aliança. É dever meu e seu. O mais grosso, o mais complexo, o mais dificultoso, aquilo que eu e você não tínhamos condições de pagar, o preço da libertação, da liberdade, Jesus pagou. Mas não é de qualquer maneira que a gente tem que caminhar. Então, para a gente conseguir resistir à tentação, que são coisas variáveis que vai aparecer na minha e na tua vida, nós temos que estar de pé. Temos que estar com a vida em dia. Temos que estar buscando no Senhor. Temos que estar buscando se revestir das armaduras de Deus para combater o quê? A tentação que o tentador vai nos oferecer. Ele não vai criar alguma coisa para te oferecer nova. Ele sabe, né? A gente tem que compreender que nós estamos rodeados de testemunhas, de, né, ali seres espirituais que conhecem eu e você profundamente. Completamente, está observando o tempo todo, sabe aonde você peca, sabe onde você tem fraqueza, sabe aonde que você cai, se você estiver fraco na fé, fraco em oração. Então nós temos que ter esse entendimento que diariamente vai aparecer situações, né? Deus vai permitir também para que nós possamos criar maturidade, situações para nos fortalecer, mas a gente só vence com a palavra. Se for na força do meu e do teu braço, nós sucumbimos. Mas quando nós estamos fortalecidos, alicerçados onde? Na palavra de Deus, aí a gente vai entender, igreja. Aí nós entenderemos a palavra de Deus se cumprindo, que Jesus diz claramente,
claramente quando a gente lê lá em 1 Coríntios 10, no verso 13. Olha que Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum, ou seja, natural, né, aos homens. E Deus é fiel. Ele declara: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas, olha só, vocês vão ser tentados. Vai aparecer situações para vocês caírem. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo, Ele quem? O próprio Deus, providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Pessoal, nós só temos escape, só temos livramento em Deus. Temos a nossa parte de ser cumprida? Sim. Vigiai e orai. Ou seja, não vai vir coisas superiores àquilo que a gente possa suportar. Deus não vai permitir algo vir sobre a sua vida que você não tenha, capacidade de suportar. Deus não é injusto, Ele é fiel. Aqui é uma palavra imutável. Independente se você está acertando, se você está errando, Deus é fiel. A palavra dele é fiel e tem que ser cumprida. A palavra de rei não volta atrás. Se Deus declarou: eu tenho escape para você, se você me buscar, se você vigiar, se você orar, eu tenho escape para você. Então tem escape para você, independente de qual seja a sua dificuldade. Seja ela financeira, seja ela no casamento, seja qual for. Se você buscar na fonte, que é Cristo, se você buscar socorro em Deus, que é a fonte, Ele tem escape para você, porque a palavra dele é fiel, é para todos. Não faz distinção de quem é melhor, de quem é pior, de quem é assim, de quem é assado. Não faz distinção. A palavra dele é para todos. Busca em mim e você vai encontrar. Coloca em mim e eu vou dar socorro, eu vou dar escape. Amém? Glórias a Deus. Então a palavra é isso. Agora, a gente tem que compreender que existem dois lados. Os lados, as coisas lícitas, que são essas que a gente está abordando aqui, coisas que a gente realmente já sabe, aprende dentro de casa, o pai, a mãe, o avó, né, na escola, coisas, princípios, valores da família, valores da humanidade, aquela que ainda, né, permanece nesses alicerces de que nós não devemos nem chegar perto, não devemos, né, deixar que entre no nosso coração. Nós estamos meio que vacinados contra essas coisas ilícitas. E as lícitas agora? E o que eu faço com as coisas lícitas? As coisas lícitas, porém, não é crime, não é pecado. Bom, não é pecado até um certo ponto. Você vê como é complexo? Até certo ponto. Por que eu estou abordando isso? Porque, olha só, a gente tem que entender, quando Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, e de verso número 12, ele, com essa maturidade que ele já tem em Cristo Jesus, Paulo, que já pôde experimentar coisas, valores, princípios tão profundos com Cristo, da qual ele viveu do outro lado, enganado pela lei, fazendo coisas que eram terríveis aos olhos de Deus, porém quando Jesus se apresentou para ele, caiu as escamas dos olhos de Paulo, e Paulo agora começa a viver o verdadeiro evangelho. E olha só, olha que Paulo, com a maturidade que ele já pôde absorver de Deus, ele disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, de verso número 12, tudo me é permitido. Olha o que ele está dizendo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso certas coisas, mas nem tudo me convém. Está entendendo? Tudo me é permitido. Eu posso todas as coisas, mas eu tenho um limite. Mas eu não deixarei que nada me domine. Então você está vendo que as coisas lícitas, se ela te dominar, também passa a ser um pecado? Também faz você ser afastado da palavra de Deus? Ou seja, eu luto, trabalho para ter uma situação financeira mais favorável, melhor, dar uma qualidade de vida para minha família. Isso é lícito? Claro, louvável. Mas se isso te domina e rouba as outras coisas, outros princípios e valores que você tem de cumprir dentro da sua casa, como homem, como marido, se você deixa ser dominado por essa ganância de querer, já está pecando também. Está entendendo?
Então tem que ter domínio próprio para todas as coisas. A gente lê em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, quando a gente vê sobre o fruto do Espírito de Deus. E uma delas é domínio próprio. É o que Paulo está dizendo. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu sei onde eu piso, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde é o meu limite. Eu não posso ultrapassar nenhuma circunstância da minha vida antes do tempo, o tempo de Deus. Eu ouvi um testemunho do Luciano Subirá e eu achei muito interessante porque é válido para todos nós e nós vivemos isso constantemente. Ele estava em certa ocasião, avançando no ministério dele, avançando, cumprindo aquilo que Deus colocou no coração dele. E certa vez ele estava com mais um, mais um amigo que também faz parte do seu ministério, viajando de Campinas para o sul, para Curitiba, se não me falha a memória, com a direção daquilo que Deus colocou no coração deles. E de repente, ali ele vai fazer uma ultrapassagem, eu vou tentar resumir bem básico para vocês, ele vai fazer uma ultrapassagem de um caminhão, estava chovendo, ele perdeu a direção do carro e o carro caiu numa ribanceira de 45 metros. Imagina 45 metros, caindo. E de repente, ele teve traumatismo do craniano, teve fratura pelo corpo. Por que isso aconteceu? Se ele estava indo fazer a obra de Deus, se ele estava cumprindo basicamente o que Deus colocou no coração dele. Lá na frente, igreja, um pouco mais para frente, o Senhor revelou a um outro pastor que foi pregar ali onde ele estava e Deus deu uma visão a esse pastor, um anjo apareceu para ele e falou assim, olha, tá vendo esses servos, os meus servos, os servos de Deus? Ou seja, eles estão fazendo a minha obra, estão fazendo perfeitamente, com muita garra, com muito valor. Porém, esse aqui apontou para o Luciano Subirá e falou assim, este, porém, levou ele para uma outra situação, esse pastor que teve a revelação, levou ele ali para um cenário, isso tudo espiritual, e mostrou o pastor Luciano Subirá passando uma ponte. E de repente começou a aparecer mais pontes, e ele foi atravessando todas elas, e atravessando, ele falou assim, olha, Deus precisou permitir que o inimigo tocasse no carro, tocasse na vida deles, na qual o inimigo queria matá-los, mas Deus pôs um limite, pôs um limite naquela situação. E aquela situação a qual o diabo pensava que ia matar, que ia destruir, na verdade era uma situação a qual Deus estava permitindo para trazer para o bem, para mostrar para o Luciano Subirá que ele estava indo rápido demais. Você está entendendo? Até para as coisas, igreja, a qual Deus colocou no nosso coração, no nosso ministério, para a gente fazer, se a gente não criar a maturidade, se a gente não entender o tempo, o processo das coisas e tentar interromper, tentar avançar mais do que deve, a gente também se complica. E Deus teve que trazer o quê? Uma dor, uma situação terrível, a qual ele teve traumatismo craniano, quebrou, parte do corpo, isso tudo, olha o sofrimento. Saquearam todas as coisas que estavam no carro. Então você vê como as coisas são. Deus deixou de operar? De maneira alguma. Deus perdeu o controle? De maneira alguma. Deus fez daquela situação adversa, terrível, a qual era para a morte, mas fez para a vida. Usou o próprio diabo e os demônios ali, trabalhar para Deus para quê? Para trazer um ensinamento na vida de um homem. Então, igreja, ter as coisas lícitas, a gente tem que ter discernimento. Essa sensibilidade tem que estar tão latente dentro de nós, porque a palavra de Deus fala assim, olha, aqueles que estão de pé, cuide-se para que não caia. E não é só nas coisas ilícitas, é também nas coisas lícitas. Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Ei, olha aqui para mim. Deus, antes mesmo de você ser criado, ser formado no ventre da tua mãe, Deus já criou a sua história, sem nenhum dia sequer faltar. Você acredita nessa palavra? Jeremias traz essa revelação de Deus. Antes mesmo de ser formado no ventre da tua mãe, Deus já criou a tua história toda, sem nenhuma dela, sem nenhuma coisa, sem nenhum dia, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma bênção faltar. Nada. Mas eu posso interromper isso? Pode. Se você andar de maneira incoerente com a palavra de Deus. Você pode interromper certas coisas chegarem na sua vida? Pode. Se você for irreverente. Se você não andar da maneira correta. Se você retroceder.
ou se você avançar com muita pressa. Você pode deixar de viver coisas que você deve viver e viver coisas que você não deveria viver. Mas tudo Deus traz proveito para o bem. A palavra não diz tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós, por sermos livres, Deus não coage ninguém. Nós temos a liberdade de escolha, mas Deus mostra o melhor caminho. Se você quer servir, quer seguir, amém, glórias a Deus. Vai acontecer da maneira certinha que Deus quer. Mas se a gente é teimoso, se a gente, basicamente deixa o sentimento aflorar dentro de nós e deixa o sentimento além do que a palavra de Deus diz, aí a gente começa a viver coisas que não deveríamos viver. Perder tempo da maneira que não deveria perder. Está compreendendo? Abrir brechas, abrir coisas, lacunas dentro da nossa vida que não deveríamos abrir, não deveríamos deixar entrar. Então, há um posicionamento, que a gente falou no vídeo passado, necessário para todos que estão em Cristo. Há um posicionamento. Jesus diz, olha, aqueles que querem seguir-me, negue a si mesmo, primeira coisa. Então não é mais a humanidade, não é mais as coisas materiais, temporais, que está na minha frente, que deve ser o princípio, o alvo principal na minha vida. Eu tenho que negar todas as coisas, eu tenho que negar a mim mesmo. Jesus está dizendo isso. Depois que você fizer isso, conseguir fazer isso, através da palavra, toma a sua cruz, a sua missão, e segue Ele. E pisa por onde Ele pisa. E aí então, você receberá a coroa da vida. Aí então você vai viver os mistérios de Deus. Aí então você vai ter comunhão com Deus de uma maneira mais profunda. Amém? Glórias a Deus. Então, para completar isso aqui e complementar o que nós estamos conversando, olha o que está dizendo lá em Tiago, capítulo 4, de verso número 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Causa, consequência. Estamos numa situação, você está vivendo uma situação adversa, você está sofrendo em alguma tentação, alguma área da sua vida está sendo ali, apontada com flecha, você está sofrendo, você está sentindo uma opressão, você está sentindo uma tentação para você sucumbir, para você cair, para você deslizar, seja em qual área da vida for. Você está entendendo, você está sensível, falando, poxa, a minha carne quer isso, mas eu sei que isso é um buraco, é uma cilada, é uma armadilha para me prejudicar. O que eu tenho que fazer? Submeter-se a Deus. O que? A palavra de Deus tem que me subjugar. Peraí, eu não devo sucumbir, eu não posso cair. E eu vou orar, vou dobrar meu joelho, buscar em Deus socorro. E Ele, como nós falamos, Ele é lá em cima, e Ele vai te ajudar. Por quê? Porque essas coisas que estão vindo para a sua vida, para tentar tirar o foco, tirar a sua atenção, tirar o quê? O seu caminho, a sua liberdade, para tirar o quê? O seu casamento, para tirar o que for da sua vida, ela não é maior do que aquilo que está plantado dentro do seu coração. Entendeu? Então, submetam-se a Deus. Agora tem algo que você precisa fazer. Resistir o diabo. Ou seja, ele não pode ser maior do que a minha fé. Ele não pode ser maior da palavra que está plantada dentro do meu coração. Ele vai te tentar, ele vai te oferecer. Lembra Jesus quando foi levado para o deserto pelo próprio Espírito de Deus para ser tentado, para provar para mim, para você que é possível? Jesus não estava em forma de Deus, ele estava em forma de homem, como eu e você, com vontades, com desejos, com tudo que nós sentimos, ele sentiu. Fome, sede. Você está entendendo? Só que Jesus venceu todas as coisas, todas as tentações, na palavra. Não foi na força do poder dele, não foi na força do braço dele, foi na palavra do Pai. O diabo oferecia alguma coisa, ele falava pela palavra. Mas a palavra diz isso. Ofereceu pão, transforma em pão? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem na boca de Deus. Ele sabe o propósito, ele sabe a identidade dele com Deus, ele sabe o motivo. Então, ou seja, a consciência de Cristo, a palavra de Deus em Cristo era muito maior do que a tentação que estava vindo sobre ele. E ele saiu, ele conseguiu sair dessa tentação através da palavra. Estava com fome? Estava, 40 dias sem comer, igreja.
Você imagina um homem 40 dias sem comer, sem se alimentar? Se não for Deus que estiver com ele, ele morre. Depois, o que Satanás foi oferecendo para ele? Até chegar aonde muitos homens sucumbem. Poder, riquezas. Ofereceu todo mundo. O diabo falou assim, olha, tudo isso daqui é meu. E realmente, o mundo já do maligno. Ele falou assim, tudo isso aqui é meu. Prostre-se diante de mim e eu te dou tudo isso. E Jesus ordenou, retire-se daqui, no nome de Deus. E o diabo teve que sair. Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. E o diabo teve que fugir. Por quê? Porque a palavra de Deus que está em mim, está em você, também está em Jesus. Essa palavra tem poder. Não é nós que temos poder contra os seres espirituais. É a palavra de Deus que está em mim e você. Está entendendo? A mesma autoridade que estava em Cristo, que curava, que ressuscitava, que expulsava os demônios, que fazia coisas lindas e maravilhosas, era a palavra de Deus que fazia tudo isso. Não era só porque Jesus era filho de Deus. Porque a palavra diz e nos garante que Jesus ele não usou do poder dele, ele não deixou ser levado por esse sentimento. Eu sou, não. Eu sou servo. Eu vim para servir, não para ser servido. Então ele usou da palavra. Ele não usurpou usar do poder da autoridade dele. Ele foi como servo, como eu e você, usando a palavra. Só que ele nunca deixou a identidade dele ser balançada, que é o que vira e mexe está acontecendo com muita gente. O diabo oferece coisas que são deslumbrantes, são maravilhosas. Olha, poder, é dinheiro, é status. E as pessoas deixam isso ser maior do que a palavra de Deus que cura, que ressuscita e que vai nos trazer vida e vida em abundância, igreja. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Isso tudo que nós estamos enxergando aqui é transitório, é passageiro, só estamos de passagem. Mas aquilo que Deus prometeu através do teu filho, isso é eterno. É isso que tem que estar no nosso coração, a eternidade. Vai vir a tentação, o tentador vai oferecer um menu de coisas para mim, para você, porque ele sabe das nossas fraquezas, ele vai oferecer esse menu. Olha, sirva-se, pegue isso, pegue aquilo, faça isso. Ele só vai oferecer. E você vai estar o quê? Respaldado na palavra. E você vai responder através da palavra. E você vai resistir através da palavra. E ele vai ter que fugir de você. E você vai permanecer de pé. Amém? Glórias a Deus. Hebreus capítulo 2, de verso número 18. Olha só. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, ele quem? Jesus. Ele mesmo sofreu quando foi tentado. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Igreja, Jesus tem socorro para mim e para você. Está passando por uma dificuldade? Está difícil? Está difícil, você está lutando muito dentro de você, dessa velha criatura que está tentando sobressair, está tentando ter voz, e você sabe que isso não pode, isso não deve, isso vai estragar o seu casamento, vai estragar a sua vida, vai destruir o teu matrimônio, vai detonar com os teus filhos, vai detonar com os teus sonhos, com o propósito de Deus na sua vida. Resista, porque maior é Deus que está contigo do que o que está te oferecendo estas coisas. Não sucumba, não deixa isso daí entrar, não deixa o seu sentimento falar mais alto, não deixa as suas necessidades fisiológicas, carnais falar mais alto do que eterno. Esse é o problema, igreja, esse é o maior erro do homem, deixar as coisas de fora, deixar as coisas transitórias, deixar as coisas falarem mais alto daquilo que é eterno, que foi plantado dentro de mim e de você, que é o sangue de Cristo, que nos deu o quê? A autoridade e a condição de alcançar a excelência e a eternidade em Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Você está compreendendo? Igreja, vocês estão entendendo? Dá um amém, um glória a Deus aqui. Eu estou vendo as mensagens de vocês e com certeza eu creio que o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, como está tocando para mim. Eu sou o primeiro a estar ouvindo essa mensagem. E eu também estou em condição de servo como vocês, aprendendo e podendo transmitir aos demais. Porque aquilo que Deus me ensina, aquilo que Deus faz eu passar, se não for para servir, se não for para engrandecer o reino de Deus aqui na terra, de nada vale, igreja. Todas as coisas que eu sou, o que eu tenho, o que eu serei, o que eu terei, tem que ser para engrandecer a Deus. A partir do momento que o homem pega para si e fala, é meu, a gente já está errado. Nada é nosso. Deus nos concede todas as coisas para que nós possamos usar para o bem. Ao bem para nós e o bem para o próximo, todas as coisas, seja uma palavra, seja uma bênção financeira, seja o que for. Se você tem abundância, reparte.
dá para aquele que não tem também. Seja generoso em todas as coisas, igreja. Seja um braço amigo, seja um abraço, seja uma palavra de edificação na vida de alguém. Você está entendendo? Amém? Então, para nós terminarmos aqui a palavra de hoje, Deus é fiel. Isso é imutável, igreja. Isso não muda, independente do que você venha fazer, cometer de errado. A gente vê, né, um exemplo que eu gosto muito de usar, Davi. Davi foi um homem que errou muito mais do que Saul, mas Davi fez a coisa certa quando ele errou. Por quê? Porque ele errou e cometeu coisas terríveis? Não, igreja. Deus não olhou para isso. Teve consequência todas as coisas que ele fez errado, tá? Ele pagou muito caro pelo que ele fez de errado. Poderia ter evitado, mas depois que ele fez aqueles erros, ele se prostrou de verdade aos pés de Deus e falou: Senhor, me perdoa. Eu estou muito arrependido. Foi horrível o que eu fiz. Ele rasgava o coração dele diante de Deus dias e dias e dias, igreja, chorando e clamando por misericórdia. E Deus o quê? A palavra de Deus diz, lá em Salmos, o salmista diz: olha, Deus não resiste, Deus não suporta a não atender o que é um coração contrito e aflito. Deus tem misericórdia. Por quê? Porque é imutável a misericórdia de Deus. Não é porque um homem roubou uma manteiga, outro homem roubou 1 milhão, que esse aqui roubou menos do que aquele. O roubo é o mesmo, mas a misericórdia de Deus também é a mesma. Você está entendendo? O crime pode ser, aos nossos olhos, de julgar o humano, esse aqui é pior do que esse, mas para Deus a misericórdia, se o homem se arrependeu, é a mesma. Nós nunca compreenderemos a Deus, igreja. Por quê? Porque Ele anda muito mais alto do que nós e os pensamentos dele é muito mais elevado do que o nosso. Nós somos limitados. Deus não. Nós julgamos, às vezes, superficial. Deus esquadrinha o profundo do coração. Está entendendo? Então, Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu para mim e para você. Basta você ficar em posicionamento. Basta você cumprir o seu dever. Basta você ser fiel também. Amém? Porque Deus ele é fiel, Ele não muda. Deus não é ocioso que nem eu e você. Deus não é assim, hoje eu tô legal, hoje eu não tô. Não, igreja. Deus é santo o tempo todo. E para que a gente possa se comunicar com Ele, entrar nos atos do Senhor, nós temos que ter essa santidade também. E essa santidade só encontramos na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Então não é só você ouvir essa palavra hoje, você tem que aplicar. Eu aprendo a ouvir a palavra de Deus, mas eu conheço a Deus quando eu aplico o que eu aprendo. Eu aplicando a palavra de Deus, eu vivendo a palavra de Deus, eu vou viver Deus. E eu vou conhecer a Deus. Amém? Glórias a Deus. É isso aí, igreja. Então, para finalizar, Mateus 26, capítulo 26 e verso de número 41. Vigiem e orem. Necessário. Quer suportar? Quer resistir? Quer vencer na vida? Primeiro, vigia. Toma cuidado. E depois, orem. É determinação, igreja. Orem. Todos os dias você tem que ter uma vida de oração. Mesmo que não esteja sentindo nada, mesmo que o seu coração esteja partido, mesmo que esteja um caos, orem, porque o Pai de vocês é fiel para ouvir as suas orações, mesmo que Ele não responda de imediato, mas Ele está ouvindo. Amém? Porque Ele olha para mim, para você, Ele não vê eu e você como seres humanos falhos, terríveis, Ele vê Cristo, aquilo que o Filho dele fez na cruz, por mim e por você. É isso que Deus vê. E se você se arrepende, tem misericórdia para você também. Amém? Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O Espírito está pronto, ou seja, aquilo que vem de Deus já está pronto. Tudo para você já está pronto, mas a carne é fraca. Nós podemos interromper certas coisas de Deus na nossa vida, se a gente for fraco, se a gente cair, desistir, se corromper, não se arrepender. Mas aquele que tem um coração doado, aquele que se arrepende, igreja, alcança a graça de Deus, alcança o favor de Deus, alcança a misericórdia de Deus. Aquele que é sincero. Não importa onde que você está errando, não importa o que está consumindo você. Ei, se arrependam, pare de fazer isso. Peça a misericórdia de Deus, peça ajuda a Deus e Deus vai te ajudar em todas as coisas que vier sobre a sua vida, principalmente em repreender o tentador. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, Pai.
É uma honra, Senhor Deus, poder ouvir a sua palavra, aprender a tua palavra e poder viver a tua palavra. Eu com os meus irmãos, Pai, que estamos aqui neste momento, aqueles que virão também ouvir posterior esse vídeo, Pai, que todos sejam tocados pelo teu Santo Espírito, porque a tua palavra não tem limite, Pai. É além da internet, é além dos estados, é além das fronteiras, é além dos países, Pai. O Senhor não depende de nada para alcançar as vidas, Pai. Somente, Pai, de corações verdadeiros quebrantados, Pai, verdadeiros adoradores, aqueles que te buscam em espírito e verdade, aqueles que querem realmente a transformação. Pai, isso é o necessário para que a tua palavra entre, faça a mudança, a transformação de dentro para fora. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está tocando nos corações hoje, neste momento, Pai, nessa conversa, para que as pessoas possam, Pai, ser apontadas naquilo que é necessário ser mudado. O comportamento, Pai, na mente, que tem que ser transformado. A maneira de viver, o comportamento no jeito que fala, no jeito que age. Pai, fala aos corações, Senhor. E que todos possam ser alcançados agora para a Tua glória, Senhor Deus. E que todos sejam abençoados, transformados. E que Teu reino cresça aqui na terra até que Jesus volte a nos buscar. Senhor Deus, eu creio, Pai, na transformação. Eu creio no poder da Tua palavra, Pai. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pai, não importa se o mundo está de pernas para o ar, o que importa é que ainda existem corações verdadeiros que te adorem em espírito e verdade, Pai. E essas pessoas serão, Senhor Deus, pontes para a transformação de outras. Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor Deus, no avivamento, Pai. Eu creio, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor Deus, que vai se levantar, Senhor Deus, com honra, com força, através de nós, Pai, para alcançar muitos e muitos. Em nome de Jesus, eu profetizo. Em nome de Jesus, eu determino na vida de cada um dos ouvintes, Pai, a transformação através da Tua palavra na vida de cada um, na família de cada um, e que todos possam, Senhor, gerar frutos para o Teu reino, e que o Senhor possa, Senhor, se manifestar neles e por eles. Assim eu abençoo em cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos que recebem digam amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, fique cada dia mais, sabe, em posicionamento, buscando a face do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida de cada um de nós. Amém? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e até a próxima.